Porque o comandante do Exército escolhido por Lula divulgou quais serão as prioridades durante a sua gestão. No texto, o general Tomás Paiva disse que quer o Exército como instituição de Estado e apartidária. Ele também afirmou, gente, que integrantes da força devem se pautar pela legalidade e pela Constituição Federal. A gente vai ler, inclusive, agora uma mensagem. Num fim de lembranças ou qualquer tipo de alusão relacionada ao golpe militar, o comandante do Exército, General Tomás Paiva, decidiu que neste ano não haverá leitura da ordem do dia referente ao dia 31 de março, aniversário do golpe militar no Brasil. A decisão de não divulgar uma mensagem pela data se deve a uma interpretação do comandante de que o normal era não existir. Escolhido para substituir o general Júlio César Arruda, demitido pelo presidente Lula depois de 20 dias no cargo, o novo comandante tem dito aos seus subordinados que o momento é de retomada da confiança e busca de pacificação. Eu quero entender de vocês se vocês acham que essa medida é uma medida acertada. Minha querida Marina Helena começa. Acho que sim, né? Comemorar golpe militar, definitivamente a gente não deveria fazer nesse país, né? Nenhum tipo de ditadura, acho que é isso. E ponto. Então, agora, e também ele dizer que agora a questão é pacificação, de fato, né? O Exército deveria se meter na política, né? De novo, também acho que não. Agora, o que aconteceu muito é o que a gente falou antes, teve um vácuo, né? Então as pessoas não sabiam a quem recorrer com as suas angústias, né? Tem toda essa dúvida em relação a vários pontos aí que estão acontecendo no judiciário, decisões que têm interferido também nas eleições do executivo, e as pessoas nesse vácuo, algumas delas recorreram ao Exército. Foi uma pena, né? Tudo que aconteceu aí e culminou aí no episódio de 8 de janeiro, né? Muito triste, mas por conta desse vácuo, né, Paulo? Sim. Então, eu sinto que como o Exército ali foi puxado, né, a se pronunciar. É muito triste que a gente chegue a esse ponto, porque tem muita coisa errada nesse país, né? E que não está sendo endereçada. Então, mas houve uma politização muito grande por parte do Exército, né? Dúvida. Ali internamente, com soldados e tal. A gente viu isso acontecer. Eu vejo com muita preocupação essa situação do Exército, porque a gente não pode esquecer que o Brasil é um país cuja república foi fundada num golpe militar do Exército. O Exército, por diversas vezes ao longo da nossa história, se meteu com política. E isso é horrível. É horrível para o país, porque a gente precisa de uma democracia, e democracias se fazem com a soberania, a autonomia das pessoas, do civil, sobre o militar. E também é ruim para o próprio Exército, porque isso significa desprofissionalização. Isso significa amadorismo. Ou seja, se a gente quer ter uma carreira militar forte, a gente precisa investir na profissionalização dos militares. E isso passa necessariamente por o Exército e as Forças Armadas se comportarem como uma instituição de Estado e não instituição de governo, que tem opinião política sobre governo A ou governo B. Agora, eu acho que a gente precisa falar sobre essa questão de uma forma até mais profunda. Eu diria que a gente precisa reformar o modo como o Exército lida com a sociedade. A relação está desequilibrada por uma coisa que a gente naturaliza. Eu acho que isso é um exemplo dessa distorção de forças, é a questão da obrigatoriedade do alistamento militar. A gente naturaliza no Brasil a ideia de que todos os jovens homens aos 18 anos precisam ser obrigados a se apresentar para o Exército para eventualmente serem obrigados a um trabalho militar. Eu acho isso uma instituição completamente sem sentido. É uma instituição que não... Inclusive, quando a gente olha, existem mais jovens que desejam servir as Forças Armadas do que vagas disponíveis para as Forças Armadas. Ou seja, não faz sentido prático sequer, porque quando você obriga todo mundo a se alistar, você acaba fazendo um processo seletivo muito mais caro, que precisa lidar com muito mais gente, diminui a chance daquele jovem que tem vocação, que deseja servir ao Exército, de conseguir servir.
e muitas vezes obriga um jovem que tem outro desejo, outra vocação, a seguir por aquele caminho contra a própria vontade, o que é uma violação da liberdade, uma violação de direitos humanos, uma coisa absurda. Inclusive, fazer um jabá, o Livres tem um projeto para ajudar o jovem que não quer ser obrigado a servir ao Exército a ter o seu direito respeitado, porque na Constituição existe um precedente que se chama de objeção de consciência, ou seja, se você diz que eu tenho uma convicção filosófica ou religiosa que é contra a obrigatoriedade do serviço militar, de acordo com a Constituição, você não deve ser obrigado a prestar o serviço militar. Mas muitos jovens não sabem disso, então a gente faz um trabalho de divulgação desse direito, mas, para além disso, é uma instituição atrasada que deveria acabar a obrigatoriedade, porque a gente precisa modificar a forma de relação. É como se o cidadão precisasse se subordinar à vontade do Exército, quando a gente sabe que, numa democracia saudável, o Exército é que se subordina à vontade da população através das leis. Muito bem. Meu querido Alexandre Borges, como é que você vê essa postura desse novo general e principalmente as dificuldades que ele está tendo nessa função, que não deve ser uma função muito fácil, principalmente para o momento político que o Brasil vive e vivenciou num passado muito recente, né? Tá, mas antes eu não resisto a dizer que eu discordo diametralmente do Mano nessa Opa, que interessante isso, eu gosto disso. Não, com todo respeito, eu entendo o argumento dele, mas eu acho que faz todo sentido um menino de 18 anos se apresentar e eventualmente ser aproveitado ou não, num país que nem tem guerra, que ele não... enfim, mas aí é uma discussão até mais sociológica. Eu fiquei muito influenciado numa visita que eu fiz a Israel, que Israel você tem um serviço militar obrigatório para meninos e meninas de 17, 18 anos, e lá dura 3 anos. E ele sai do Exército com 20, 21 e sai com um senso de nacionalismo, de civilidade muito interessante. Eu acho que a experiência de Israel é incrível, eu voltei muito bem impressionado. Eu entendo os argumentos abstratos, mas eu acho que no real, e mesmo assim é muito fácil, se você não quiser, é muito fácil você não ser aproveitado, porque exatamente como foi dito, você tem um excedente de pessoas com 18 anos que chegam e acaba realmente sendo aproveitado quem efetivamente quer. Mas tudo bem, isso é a discussão para o lado. O general Tomás, ele foi pego com esse áudio vazado, mas eu acho que ele está fazendo um bom trabalho. Ele foi colocado no lugar daquele general Arruda, o breve, que ficou 22 dias, que falou um monte de besteira e tal, e ele chegou com uma postura muito institucional, de apoiando a democracia, de fazendo uma série de declarações que eu acho que nesse momento histórico eram muito importantes. Então ele pode ter feito um deslize, de ter falado que era indesejável, ok, provavelmente ele se arrepende e voltaria atrás, não falaria daquele jeito e tal, mas não dá para jogar a criança fora junto com a água suja da bacia, entendeu? Quer dizer, o general Tomás, ele está colocando de volta as forças, pelo menos a força que ele comanda, e no geral, ele traz para o debate da relação dos militares com a sociedade brasileira, ele traz essa postura de você ser uma força de Estado, de não ser partidária, que ele reconhece que os militares, na sua grande parte do Brasil, têm uma preferência política, tiveram na eleição passada, mas isso não pode interferir no trabalho, no dia a dia. Sim. Eu acho que esse que é o grande ponto dele, e ele tem toda a razão. Turma, nós estamos ao vivo nesta quarta-feira, são 11 horas e 30 minutos. Mano, você me pediu a palavra? Sim, você quer discutir com o Alexandre Borges, né? Eu já percebi. Com todo respeito, a discussão de alto nível, mas eu queria dizer que não é tão fácil assim se livrar do serviço militar, porque o jovem acaba refém da vontade do comandante que está lá na junta militar na hora. A gente recebe todos os anos centenas de relatos de jovens desesperados que têm universidade para fazer, que têm um trabalho, que ajudam na renda de casa, que não desejam servir o Exército e que acabam obrigados a servir contra a própria vontade, enquanto pessoas que querem servir ficam de fora e não conseguem a vaga. Então, esse é um problema que atinge alguns jovens brasileiros que eu acho que precisa de atenção.